Hoje a gente vai falar um pouco sobre a anatomia da circulação posterior. E essa primeira figura mostra pra gente a relação que tem entre o uncus e entre a artéria cerebral posterior e a relação também com o terceiro nervo. Na figura também a gente tem evidenciado a artéria coroideia anterior, que passa através da porção anterior, no ápex e na parte posterior do uncus. Aqui a gente vê a cerebral posterior, a carótida interna supraclinoideia, bifurcando em M1 e A1. Aqui no uncus a gente tem que lembrar que a parte anterior dele é onde é que fica a amígdala e na parte posterior é onde fica a cabeça do hipocampo. E posteriormente ao uncus a gente tem a fissura coroideia. E no ponto mais anterior da fissura coroideia é o local que a gente chama de ponto coroideu inferior, que é onde a artéria coroideia entra dentro do ventrículo para fazer a irrigação do plexo coroide. Essa é uma visão inferior, que tem o objetivo de mostrar a artéria cerebral posterior e seus ramos. A cerebral posterior ela é um ramo distal da artéria basilar, onde a basilar se bifurca em dois ramos, em duas cerebrais posteriores. A cerebral posterior ela se junta com a carótida interna, na sua porção supraclinoideia, através da artéria comunicante posterior. E a cerebral posterior é dividida em segmentos P1, P2, P3 e P4. O segmento P1 ele vai desde a origem da cerebral posterior e vai até a sua junção com a comunicante posterior. Esse segmento tem relação com as artérias tálamo perfurantes que entram aqui na substância perfurada posterior. Após a comunicante posterior começa o segmento de P2, que é o segmento pós-comunicante. Ele é subdividido em P2A e P2P. P2A é o segmento anterior, que se relaciona anteriormente ao sulco mesencefálico lateral na cisterna crural. E o P2P ele vai se relacionar posteriormente com o sulco mesencefálico lateral também. O segmento P2P ele vai estar contido na cisterna ambens. E ele vai seguindo seu trajeto até cair dentro da cisterna colicular. Quando cai na cisterna colicular, a gente chega no segmento P3. E quando a cerebral posterior sai da cisterna colicular e vai em direção à região cortical, ela é chamada de P4 ou de ramo cortical, segmento cortical. Então tem segmento cortical, colicular, segmento pré-comunicante e pós-comunicante. Aqui a gente tem a artéria basilar, que dá origem às duas cerebrais posteriores, e aqui a relação da cerebral posterior, que fica superior ao terceiro nervo. E aqui abaixo do terceiro nervo a gente tem a artéria cerebelosa superior, que é ramo direto da basilar também. Essa relação é importante, de ter a cerebral posterior acima, depois o terceiro nervo e depois a cerebelosa superior. Aqui é uma visão da cisterna crural, onde nasce o principal ramo do segmento P2A, que é a artéria coroideia posterior, medial. A artéria coroideia posterior medial ela vai seguir a cerebral posterior até a cisterna colicular, onde a partir daí ela entra no teto do terceiro ventrículo. Na figura aqui a gente vê a cisterna crural, onde sai a artéria coroideia posteromedial, e aqui a cisterna ambens. Na cisterna ambens a gente vai ter o ramo importante do segmento P2P, que é a artéria coroideia posterolateral, que vai entrar através da fissura coroideia para irrigar o plexo coroide. Aqui é uma visão mais da parte posterior, que mostra a bifurcação do segmento P2P em dois ramos importantes, que é a artéria calcarina e a artéria parieto-occipital. Essa é uma visão supracerebelar da cerebral posterior, onde a gente vê a superfície tentorial do cerebelo. Seguindo aqui a gente tem um corredor, onde a gente cai na cisterna ambens, onde passa o segmento P2P, que depois vai cair na cisterna colicular. A cisterna colicular é um ponto onde as duas cerebrais posteriores estão mais próximas umas das outras, chamado de ponto colicular. Na cisterna colicular também está contido as principais veias da parte mesial do lobo temporal.
e do terceiro ventrículo, que são as duas veias cerebrais internas que se unem na veia basal de Rosenthal e depois se transformam na veia de Galeno. Aqui uma visão onde a gente rebate as duas veias cerebrais internas caindo na cisterna folicular, que evidencia a lâmina quadrigeminal e no fundo aqui a glândula pineal. Aqui uma visão com a abertura do fórnix caindo no teto do terceiro ventrículo, onde a gente vê o seu conteúdo, que é a artéria coroideia posteromedial, que irriga o plexo coroide e tálamo, e as duas veias cerebrais internas, e que a tela coroide entre elas. Aqui é uma figura que mostra a cisterna folicular, apenas com seu conteúdo venoso, com ênfase aqui nessa figura, na artéria coroideia posterolateral, que ganha a fissura coroideia para nutrir o plexo coroide no anastomose dela, junto com a coroideia anterior. Essa aqui é uma visão mais posterior, que mostram os dois ramos, que é a artéria calcarina e a artéria parieto-occipital, que são ramos da artéria coroideia posterolateral, e também mostrando as artérias perfurantes tálamo geniculada. Essa figura mostra pra gente a íntima relação entre a cerebral posterior e a porção superior do giro parihipocampal. Aqui é um sítio importante da ocorrência de aneurismas, e aqui a gente vê também nessa figura a cisterna crural e o mesencéfalo. Essa figura mostra pra gente agora a artéria basilar, que é dividida em seus três complexos neurovasculares, o superior, o médio e o inferior. A gente vai começar falando do complexo neurovascular superior, cujo seu conteúdo, a gente tem um conteúdo arterial, que é a artéria cerebelosa superior, tem um conteúdo nervoso, que é o terceiro, quarto e quinto par, vai ter uma fissura, que é a fissura cerebelo-mesencefálica, vai ter uma superfície, que é a superfície tentorial do cerebelo, e vai estar relacionada com a porção do tronco, que é o mesencéfalo. Ela tem esses 6 componentes. Aqui essa figura tem o objetivo de mostrar para a gente a relação entre a cerebelosa superior com o quinto nervo. Pacientes com idade mais avançada têm um risco maior de ocorrer um conflito neurovascular com o quinto par, causado pela artéria cerebelosa superior. A artéria cerebelosa superior, que tem 4 segmentos: o ponto mesencefálico anterior e lateral, e um outro segmento dentro de uma fissura, que é a fissura cerebelo-mesencefálica, que tem 2 troncos, um tronco rostral e um tronco caudal. E ela tem essa relação com o terceiro nervo, né? Ela é inferior ao terceiro nervo e inferior ao quarto nervo. E nesse caso, a gente tem um conflito neurovascular com o quinto nervo, da artéria cerebelosa superior. Nesse caso, esse é o segmento rostral, esse é o segmento caudal. Essa figura mostra para a gente a relação íntima entre a veia petrosa
e a drenagem venosa para o ápice petroso no seio petroso superior. Sua relação íntima com a cerebelosa superior. E nessa figura a gente vê a superfície tentorial do cerebelo sendo nutrida pela artéria cerebelosa superior. Nessa figura a gente vê a cerebelosa superior nutrindo também os dois pedúnculos cerebelares superiores, pelos seus ramos pedunculares. O mesmo é mostrado nessa figura, o pedúnculo cerebelar superior sendo nutrido pela artéria cerebelosa superior. Agora a gente vai falar sobre o complexo neurovascular médio, que também tem 6 componentes. O principal componente arterial dele é a AICA, artéria cerebelar inferior anterior, que é um ramo direto da artéria basilar. Ele tem 4 segmentos: segmento pontino anterior, segmento pontino lateral e o segmento tonsilo-bulbar, que está relacionado com o 7º nervo, que pode causar espasmos hemifaciais, um conflito neurovascular também. Nessa figura a gente vê a AICA aqui, passando superiormente ao 6º nervo, e aqui a relação íntima dela com o complexo 7º e 8º. Nessa figura a gente também vê a relação com o 7º e 8º, e aqui mostra pra gente um ramo importante da AICA, que é a artéria labiríntica. E aqui o segmento flóculo nodular da AICA em relação com o flóculo do cerebelo. A gente tem que ter cuidado porque às vezes a AICA ela pode adentrar dentro do canal auditivo interno e causar o conflito no complexo 7º e 8º aqui. Aqui a gente vê o pedúnculo cerebelar médio sendo irrigado pelo ramo peduncular da AICA. Essa aqui é a superfície petrosa do complexo neurovascular médio. Essa região é irrigada pela AICA, superfície petrosa, e aqui mostra o seu último segmento, que é o segmento cortical. Ela vai ter o segmento bulbar anterior, bulbar anterior, posterior, segmento flóculo nodular e o segmento cortical, os 4 segmentos da AICA. E a gente tem também o complexo neurovascular inferior, que é onde sai a artéria paica, que é a artéria cerebelar inferior e posterior, que surge diretamente das artérias vertebrais. E no complexo neurovascular inferior a gente vai ter a paica, vai ter também os nervos cranianos baixos, o 9º, o 10º, o 11º e o 12º. Vai ter uma fissura, que é a fissura bulbocerebelar, e vai ter uma superfície suboccipital do cerebelo e vai ter o pedúnculo cerebelar inferior. A paica ela nasce diretamente da vertebral e ela vai ser dividida no segmento bulbar anterior, que vai da origem até a oliva inferior, o segmento bulbar lateral, que vai da oliva inferior até a tonsila cerebelar. Quando chega na tonsila, ela vira o segmento tonsilo-bulbar e vai se relacionar com o 9º e o 10º par. É o lugar onde ela faz um looping inferiormente, que vai até a amígdala, se dirigindo para a superfície suboccipital, dando origem ao seu... E essa aqui é a região onde é o seu 4º segmento, que é o segmento telovelo tonsilar. Depois do segmento telovelo tonsilar, ela vai para o segmento cortical, que irriga a superfície cortical. Essa figura tem o objetivo de mostrar a variação anatômica que existe entre a paica e os nervos cranianos baixos. Ela pode estar superior, inferior e pode ter uma variação anatômica até no mesmo paciente. É que ela passa superiormente a alguns nervos e que ela passa inferiormente a todos. Essa aqui é uma figura da fissura bulbomesencefálica, onde a gente vê o segmento tonsilo-bulbar, que depois vai virar o segmento telovelo tonsilar. Aqui a gente vê a amígdala e aqui o pedúnculo cerebelar inferior. Aqui a gente vai ter o forame de imagem D em relação aqui com o segmento telovelo tonsilar, o penúltimo segmento da paica, né? Aqui é uma figura onde foi retirada a tonsila, que evidencia o véu medular inferior, mostrando aqui a paica e sua relação importante com o 4º ventrículo. E aqui para finalizar mostrando que em 31% dos casos a paica pode ser extradural, uma variação anatômica que pode acontecer. Só uma correção, em 31% dos casos, não, em 8% dos casos ela pode ser extradural, 8% só.